Matias TV apresenta Santa Missa em Família ao vivo direto da Matriz Nossa Senhora da Glória. Apoio Grupo Guerra, semeando esperança através da Santa Missa em Família. ABC Rede, 25 anos oferecendo serviços com qualidade. Posto São João e Posto da Cotuca, a escolha preferida dos motoristas conscientes. Casa de Carnes Modelo, qualidade que você sente, sabor que você ama. Drogaria Total, medicamentos de confiança para toda a família. Gilmar Ferro e família fortalecendo a fé e a comunhão em nossa comunidade. Escritório Tupi, sua contabilidade e nosso compromisso. Loja dos Retalhos, a moda em suas mãos. Tecidos e confecções. Supermercado São João, tudo o que você precisa num só lugar. Erva Doce Farmácia de Manipulação, transformando vidas com saúde e beleza natural. Doutora Naira Monteiro Basso Guiro, cuidando a sua saúde feminina em todas as fases. Jornal Semanário, o nosso informativo semanal. Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista. Credibilidade para sua empresa, segurança para seus negócios. Tecvin, informática é a solução técnica que você procura. Gonzaga da Silva, missa de 1 ano, Isaura Aparecida da Silva e Gerson José Arruda, e por todas as intenções depositadas sobre o altar, em ação de graças pelos dizimistas aniversariantes da semana, pelo aniversário de Júlio César de Neno. A ascensão do Senhor. Irmãs e irmãos, Jesus Cristo sobe ao céu e eleva nossa natureza humana à direita do Pai. Sua ascensão é preparação para a nossa glorificação no céu. Colaboremos com docilidade para que este maravilhoso plano de Deus se realize em nós e nos irmãos. Iniciemos com alegria cantando. Matias TV apresenta Santa Missa em Família ao vivo direto da Matriz Nossa Senhora da Glória. Apoio Grupo Guerra, semeando esperança através da Santa Missa em Família. ABC Rede, 25 anos oferecendo serviços com qualidade. Posto São João e Posto da Cotuca, a escolha preferida dos motoristas conscientes. Casa de Carnes Modelo,
Qualidade que você sente, sabor que você ama. Drogaria Total, medicamentos... Aleluia, esperado com ânsia por todos, hoje o dia sagrado brilhou, em que Cristo, esperança do mundo, Deus e homem ao céu se elevou. Homens da Galileia, por que estáis admirados, olhando para o céu? Este Jesus há de voltar, do mesmo modo que eu viste subir. Aleluia, aleluia. Dos fiéis ele é a esperança, numa nuvem de luz elevado, e de novo abre aos homens o céu, que seus pais lhe haviam fechado. Homens da Galileia, por que estáis admirados, olhando para o céu? Este Jesus há de voltar, do mesmo que subir. Aleluia, aleluia. Ó imensa alegria de todos, quando o filho que a Virgem gerou, logo após o flagelo e a cruz, à direita do Pai se assentou. Homens da Galileia, por que estáis admirados, olhando para o céu? Este Jesus há de voltar, do mesmo modo que eu viste subir. Aleluia, aleluia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Meus irmãos, minhas irmãs, em Jesus Cristo, justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos dignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, que subindo ao céu, nos presenteastes com o dom do Espírito, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que dais a vida a todas as coisas, com o poder da vossa palavra, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Rei do universo e Senhor dos séculos,
tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Deus, vem dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos. Nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Só vós sois o Santo, Só vós o Senhor. só Vós o Altíssimo Jesus Cristo. com o Ó Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória, glória, Glória a Deus, glória a Deus. nas alturas. Glória, glória, glória Glória a Deus, glória a Deus nas alturas. Amém. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, fazei-nos exultar de santa alegria e fervorosa ação de graças, pois na ascensão de Cristo, vosso Filho, nossa humanidade foi elevada junto a vós, e tendo Ele nos precedido como nossa cabeça, nos chama para a glória como membros do seu corpo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizado com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? E Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo, como vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa. Salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta.
Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vô-lo revele verdadeiramente e faça conhecer verdadeiramente. Que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual é a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos. E que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos, e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente nesse mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado. Queridos irmãos e irmãs, também os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rádio Tropical, pelas redes sociais, pela TV Matias. Com grande alegria nós celebramos hoje a solenidade da Ascensão do Senhor. Esta verdade de fé católica, de que o Senhor Jesus, depois de ressuscitado dos mortos, subiu aos céus, sentando-se à direita do Pai, aguardando o momento em que retornará em sua glória para julgar os vivos e os mortos. E
Alguns elementos são importantes para nós refletirmos a respeito da ascensão do Senhor. Primeiramente, nós ouvimos no livro dos Atos dos Apóstolos que Jesus subiu aos céus 40 dias após a sua ressurreição. Esta data aproxima-se mais ou menos na quarta-feira da sexta semana da Páscoa. Porém, no Brasil, nós temos uma licença da Santa Sé para celebrarmos a Ascensão no 7º domingo da Páscoa, ou seja, o domingo seguinte, próximo ao dia da Ascensão, que é a quarta-feira. Tudo isso para favorecer o acesso dos fiéis à celebração da Santa Missa, uma vez que, muitas vezes, a Ascensão se cai durante a semana, muitos se tornam impossibilitados de participar da celebração em virtude dos horários de trabalho. Então temos esta oportunidade de celebrarmos a Ascensão do Senhor no 7º domingo do tempo da Páscoa. Também a liturgia que nós acabamos de ouvir nos mostra uma realidade muito importante. Primeiramente, nós notamos que a Ascensão do Senhor mostra justamente a conclusão do itinerário terreno de nosso Senhor neste mundo. Então Jesus conclui a sua missão nesta terra e então sobe aos céus, retorna à glória do Pai, assentando-se à sua direita. A ascensão do Senhor, portanto, é este marco entre a conclusão da missão de Jesus neste mundo e o início da missão da igreja, que começa justamente a partir do momento em que o Senhor lhe dá a missão de continuar com o anúncio do Evangelho. E nós celebraremos semana que vem a solenidade de Pentecostes, quando nós recordaremos de fato que a igreja ganhou o impulso do Espírito Santo para poder então ser testemunha de Cristo em todos os confins do mundo. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, além disso, nós recordamos que embora o Senhor desapareça da vista dos discípulos, como nós ouvimos e meditamos já há algumas semanas, a ascensão do Senhor possibilita, inaugura uma nova forma de presença que Jesus realizará na vida dos seus discípulos. É uma presença mais íntima, uma presença mais forte, porque, de fato, nós todos podemos ter acesso ao Senhor Jesus, um contato com Ele, uma proximidade com Ele, a partir da nossa fé. Felizes são aqueles que acreditaram sem terem visto, nos recorda o próprio Senhor ressuscitado. E nós temos ainda mais o acesso a Jesus ressuscitado, quando nós temos a oportunidade de silenciarmos para meditarmos a sua palavra, no íntimo do nosso coração, na oração íntima que realizamos, a partir da palavra de Deus, nós podemos notar que Deus nos fala. E não somente isto, nós temos a oportunidade de ter um contato ainda mais estreito com o nosso Senhor, quando nós realizamos a nossa vida de oração, seja na oração particular e sobretudo na oração comunitária, quando nós nos reunimos para a celebração da Santa Missa de um modo especial. Então nós temos esta oportunidade de ter este contato com o Senhor. Nós também temos um contato com o Senhor por meio dos sacramentos que nós recebemos e que a igreja celebra. Então, os sacramentos são esta forma mais próxima e eficaz que nós temos o contato com a graça de Deus. Enfim, nós temos o contato com Jesus Cristo, nosso Senhor, na igreja, porque a igreja é verdadeiramente o corpo místico de Cristo, como nos recorda a teologia do apóstolo Paulo. São Leão Magno, refletindo a respeito desta presença de Cristo, vai nos ensinar que tudo aquilo que era visível em nosso Senhor e Redentor passou para os ritos sacramentais da igreja. Ou seja, tudo aquilo que Jesus realizava, dizia, falava, instruía, passa para a igreja de uma forma visível através dos sacramentos. Então, quando nós experimentamos os ritos sacramentais na nossa vida, nós podemos sentir a ação de nosso Senhor. Então, tudo isso é possibilitado a nós
justamente pelo fato de que Jesus subiu aos céus. E nós podemos notar uma coisa muito importante: a ascensão, de fato, tem muito a ver com a nossa vida. Nós temos, de fato, uma relação com Cristo, e a ascensão do Senhor não é uma realidade que está afastada de nós, que nós não temos este contato. Para refletirmos um pouco sobre isto, Santo Agostinho, também meditando sobre o mistério da ascensão do Senhor, vai tecer uma série de reflexões que estão presentes no seu livro As Confissões, de modo especial no livro 13. Um pensamento de Santo Agostinho que nos ajuda a compreender inicia-se desta seguinte forma: Pondus meum, amor meus, cofero... Matias TV apresenta Santa Missa em Família ao vivo direto da Matriz Nossa Senhora da Glória. Por ele sou levado para onde sou levado. A partir deste pensamento, nós podemos notar que Santo Agostinho, quando observa a natureza e tudo aquilo que está ao seu redor, começa a perceber que existem as leis da natureza que servem para orientar os corpos. Tudo aquilo que está neste mundo está num constante movimento e tende a encontrar o seu repouso, ou seja, até parar o movimento. Então Santo Agostinho observa o exemplo da pedra. Quando é lançada, ela vai ser puxada para a terra, porque a terra exerce um peso, uma força sobre aquela pedra. Então a pedra cai. Da mesma forma, a água, quando é derramada, tem sempre por tendência buscar o lugar mais baixo, e por isso ela vai descendo, se movimentando, até que forme uma poça. E não somente isto, em alguns casos, a própria água, quando chega no lugar do seu repouso, ela se esparrama, se espalha. E por fim, o fogo ou o ar quente tem uma tendência de se elevar, de chegar até o ponto mais alto do céu, onde ela pode alcançar. Observando estas três realidades, Santo Agostinho percebe e vai analisar de uma forma espiritual as almas dos seres humanos. Primeiramente, o modelo daquela pedra que cai, porque segue o seu peso justamente para a terra, é a imagem da alma marcada pelo pecado, daqueles que buscam agradar o seu próprio ego, que buscam viver presos às realidades da terra. Estas almas têm uma tendência a ir para baixo, justamente impedindo-se de serem elevadas, porque vivem presas a esta realidade terrena. Também nós vemos um exemplo daqueles corações que são dispersos pelos prazeres do mundo e procuram a todo custo a sua satisfação. Desta forma é o exemplo da água. Pessoas que procuram encontrar a sua satisfação nas mais variadas formas de prazeres no mundo e não conseguem encontrar uma constância, e por isso estão sempre insatisfeitas, esparramadas, diluídas, assim como a água. E Santo Agostinho percebe também que a alma daquelas pessoas que buscam viver na graça de Deus, uma vez repletas da chama da caridade divina, também encontram o seu descanso, o seu repouso em Deus. Ou vamos dizer, percebem que encontram o seu repouso unidos a Deus. É o exemplo da alma que se eleva até Deus, até os céus. Assim como a chama ou o fogo, ou melhor dizendo, o ar quente. Tudo isso tem muito a ver com a nossa reflexão sobre a ascensão. Santo Agostinho vai nos dizer, assim como o fogo, por causa da sua natureza, não pode senão subir, porque é próprio do fogo subir, se elevar, assim Cristo, por causa da sua natureza divina, não podia senão voltar para o Pai. Ou seja, é próprio da natureza divina de Cristo retornar do lugar de onde ele veio, ou seja, do céu. Então Cristo, nosso Senhor, sobe aos céus porque é próprio de Deus estar no céu. Mas uma coisa é interessante, continua Santo Agostinho dizendo, mas nosso carne, com uma alma humana e tudo mais. E o que aconteceu?
Quando nosso Senhor subiu aos céus, não podia deixar o seu corpo à terra, nem podia deixar a sua natureza humana. Cristo subiu aos céus por inteiro, a natureza divina e a natureza humana. Então, quando nosso Senhor sobe aos céus, porque Ele é próprio de subir aos céus, Ele leva consigo a nossa natureza humana. Então, a humanidade toda também é elevada ao céu, juntamente com Cristo, porque o corpo humano, a natureza humana de Jesus, também foi levada ao céu quando Ele subiu aos céus. E quando Santo Agostinho diz que se torna então a natureza humana de Cristo, o peso que nos atrai para cima, nos mostra justamente isto. É próprio da parte mais pesada atrair para si aquilo que é mais leve. Se nós colocarmos numa balança ou numa reta um corpo mais pesado, quando o peso cai sobre um lado, tudo aquilo que é mais leve tem a tendência de se aproximar do corpo mais pesado. Então Cristo exerce este peso sobre todos nós com a sua humanidade, com a sua divindade, nos atraindo também para si. E é bonito percebermos ainda mais. Santo Agostinho nos recorda, Jesus subiu, mas não nos abandonou. Ele desceu até nós para que nós não fiquemos no chão, e subiu levando-nos para não ficarmos sem esperança. A esperança que Cristo nos dá é justamente esta, de que nós não permaneceremos nesta terra, mas fomos feitos para estar com Ele no céu. Então devemos buscar, vivendo esta esperança nesta terra, para alcançarmos a alegria de estar com Ele um dia no céu. É interessante percebermos ainda mais, nos continua o santo, como a chama arrasta consigo a fumaça, Cristo arrastou consigo a nossa carne para o céu. Ou seja, o exemplo é que juntamente com a chama do fogo, sobe também a fumaça. E nós somos como esta fumaça, que acompanha Cristo quando Ele sobe aos céus. É desejo de Cristo, então, estar conosco. Nosso Senhor sobe aos céus, mas Ele também nos incendeia, para que nós tenhamos a força para subir até Ele, porque é Ele que, de fato, nos chama. Esta realidade, meus irmãos, minhas irmãs, pode ser experimentada nesta terra quando nós começamos a procurar as coisas do alto já nesta vida, pela vida de fé, pela vida de oração, etc, etc. Então nós podemos experimentar isso também de uma forma verbal quando nós celebramos a Santa Missa. Num determinado momento da celebração, nós vamos dizer: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sursum corda, corações ao alto. E a nossa resposta, habemus ad Dominum, o nosso coração está em Deus. Esta é a manifestação verbal que nós damos na celebração da Santa Missa, de que embora nós estejamos neste mundo, estejamos aqui, o nosso coração está unido a Deus. E nós vamos perceber que, embora seja uma realidade bela de nós dizermos com os nossos lábios, é o grande desafio da nossa vida. Porque quando nós começamos a refletir onde está o nosso coração, nós vamos perceber que nem sempre o nosso coração está em Deus, não é verdade? Isso é uma coisa muito importante de nós percebermos. Às vezes nós temos este hábito de repetir sem refletir naquilo que nós falamos. Então Santo Agostinho já havia percebido isso também. Então ele diz: não mintas quando disseres o nosso coração está em Deus. Por quê? Porque se o nosso coração ainda permanece rastejando nas coisas da terra, buscando encontrar a sua felicidade, a sua satisfação nas ninharias deste mundo passageiro, como o nosso coração poderá estar no Senhor? Se o nosso coração permanece nas coisas humanas, numa vida de mundanismo espiritual, como o nosso coração poderá estar verdadeiramente em Deus? Então este é um grande teste, vamos dizer assim, que todos nós devemos nos submeter todas as vezes que participamos da Santa Missa. Se o nosso coração está verdadeiramente em Jesus, em Deus, no céu, então vamos começar a analisar a nossa vida, os nossos procedimentos, o nosso modo de viver a nossa vida durante a semana, para que nós possamos identificar se verdadeiramente o nosso coração está em Deus.
E se ainda não estiver, não nos desesperarmos, mas procurarmos a graça de Deus que nos ajuda a encontrá-lo e a permanecermos com Ele. Nós devemos recordar que nosso Senhor, quando sobe aos céus, Ele acende em nós a chama do amor, para que nós também sejamos aquecidos por esta chama e possamos também ser elevados ao alto. Nós começamos a ter o nosso coração em Deus quando nós permitimos que a chama do Espírito tome conta do nosso ser e nós somos conduzidos por Ele nesta vida de fé, para que um dia nós também estejamos em alma junto de Cristo no céu e no dia do juízo final sermos levados também com o nosso corpo para a presença do Senhor. Então é importante que nós perseveremos nesta caminhada. Isso tudo tem uma implicância direta no nosso viver, no nosso dia a dia. Sobretudo por quê? Porque nós devemos refletir então como nós cultivamos a presença de Deus em nós. Como eu cultivo a presença de Deus em mim, para que meu coração possa estar nele. De que forma nós devemos então cultivar a presença de Deus? Justamente nesta busca constante dele, na vida de oração, na busca dos sacramentos, vivendo a caridade também para com nossos irmãos, etc. A própria vida cristã nos ensina, é um caminho que nos ensina a viver desta forma. Agora, existe um grande perigo de nós não compreendermos o que isto significa. Por quê? Porque o grande perigo da nossa vida é nós procurarmos Deus, não para nós estarmos unidos a Ele, mas para que Ele resolva os nossos problemas. Muitas vezes procuramos a Deus como se Deus fosse um gênio da lâmpada, igual no filme do Aladim, né, que procura o gênio quando tem algum problema e deseja que Deus resolva aquilo do mesmo modo como o gênio da lâmpada resolve. Nós queremos submeter Deus à nossa vontade e não é assim que funciona a nossa relação com Deus. Da mesma forma, nós levamos esta realidade para a própria vida na religião. Pensamos que a religião existe para resolver os nossos problemas. E aí o que acontece? Se eu vou a uma determinada religião e não alcanço aquilo que eu desejo, o gênio da lâmpada não faz aquilo que eu desejo, o que acontece? Se eu não tenho o alicerce da fé em Deus, eu pulo para outra e vou procurando Deus em qualquer outro lugar, pulando de galho em galho em outras religiões, tentando encontrar aquilo que me agrada, aquilo que realiza as minhas necessidades. E o pior disso tudo é o que nós não vamos conseguir nunca encontrar esta satisfação. Permanecerá sempre em nós esta sensação de vazio, porque não existe nada neste mundo que possa preencher este vazio e esta sede de busca. Então nós devemos recordar, meus irmãos, minhas irmãs, que de fato nós devemos buscar exatamente o contrário, a comunhão com Deus. E a comunhão com Deus faz com que nós compreendamos que o essencial para a nossa vida é estarmos com Ele e nele. E tudo mais é dado em acréscimo. E aquilo que naturalmente é necessário para a nossa salvação. Os próprios discípulos de nosso Senhor buscaram Jesus com essa mesma intenção. Quando o nosso Senhor avisa que já está concluindo o seu tempo nesta terra, a primeira coisa que eles perguntaram para ele foi justamente isto: é agora que o Senhor vai restaurar o reino? E Jesus vai responder, né? Não vos cabe saber o momento em que isto vai acontecer. Não é do seu interesse. Vocês não têm que saber nada sobre isso agora. Uma coisa é necessária agora: que vocês saiam, que vocês vão trabalhar, que vocês vão anunciar o Evangelho, que vocês vão colocar em prática tudo aquilo que eu vos ensinei. Então nosso Senhor chama a atenção que mais do que ficar esperando respostas dele, é necessário que nós coloquemos a mão na massa. Uma vez que nós estamos unidos a ele, nós recebemos dele tudo aquilo que é necessário realizar e saber para que nós compreendamos e cumpramos a nossa missão neste mundo. E aí entra a realidade da missão da igreja. Por isso que nós dizemos, quando nosso Senhor sobe aos céus, ele deixa a igreja no mundo para continuar o que ele estava fazendo. Porque Jesus continua fazendo a sua obra por meio da igreja, por meio de cada um de nós. Então, nós estamos aqui para isso, para continuar a obra de Cristo, ensinar a verdade sobre Deus e sobre o homem,
Quantas pessoas, homens e mulheres neste mundo, não sabem a verdade sobre Deus e não sabem sobre a verdade sobre si mesmos. Não sabem nem por que estão neste mundo e nem para onde vão. Nós devemos ajudar as pessoas a conhecerem a verdade sobre Deus e sobre o homem. Nosso Senhor ordena que sejam feitos discípulos, para que possam continuar anunciando em todos os séculos, todos os tempos, para distribuir os sacramentos, porque pelos sacramentos a salvação de Cristo vai exercer a sua força em nossa vida. Enfim, o desejo de Cristo, quando envia a igreja, é que todos nós auxiliemos para que o mundo conheça a verdade e a verdade traga a salvação. Ou seja, o desejo de Cristo é que todos sejam salvos, para que todos estejam com Ele no céu. E essa deveria ser a nossa preocupação, meus irmãos, minhas irmãs. Às vezes nós estamos aqui, mas nem sempre nós nos preocupamos com a salvação das pessoas. Será que esta pessoa vai para o céu? Será que meu filho vai para o céu? Será que meu marido vai para o céu? Será que qualquer outra pessoa neste mundo vai para o céu? Será que até aquelas pessoas que fazem o mal e vivem de uma forma errada, prejudicando os outros, qual é a chance que essas pessoas têm para o céu, para ir para o céu? Isso deveria fazer com que nós rezássemos mais pela conversão dos homens, pela nossa própria conversão, e dessemos exemplos e testemunhos para que as pessoas pudessem de fato alcançar esta graça da parte de Deus, mudando o coração. Mas infelizmente, muitas vezes nós não conseguimos fazer isso porque vivemos num tempo de comodismo. Nós podemos perceber, sobretudo, como que na nossa vida católica nós cedemos facilmente ao comodismo, procuramos fazer aquilo que mais nos agrada, procuramos realizar aquilo que nos chama mais atenção, aquilo que nos rende mais lucros da nossa parte, seja parte física, espiritual, ou uma parte humana, ou até mesmo econômica. Nós não podemos viver uma vida marcada pelo comodismo e simplesmente fazer aquilo que nós gostamos, aquilo que nós queremos, quando se diz respeito à vida de fé. Nós somos aqui para colaborar com Cristo na missão que Ele nos chama. E um grande exemplo que nós temos nisso é quando nós observamos as nossas pastorais, os nossos movimentos, os trabalhos das atividades nas nossas promoções, também nos nossos cuidados das nossas instituições de caridade. Nós vemos mais pessoas idosas. As pessoas mais jovens, as pessoas mais novas, dificilmente são comprometidas em trabalhar. Muitas vezes louvam a Deus, rezam, isso é importante, mas na hora do trabalho nós não vemos. E não é isso que nosso Senhor deseja de nós. Jesus, quando subiu aos céus, contemplou os discípulos todos olhando para cima, lá de braço cruzado, esperando cair alguma coisa do céu. Então tem que vir duas pessoas do céu para dizer: o que vocês estão fazendo aí? Para de olhar para o alto. Do céu só cai chuva, né? Jesus já subiu para o céu, mas vocês têm que trabalhar. Vão trabalhar, vamos lá. Jesus vai voltar no Espírito Santo que será enviado, mas vocês têm que trabalhar. Todos nós temos que nos comprometer com esta obra, porque Jesus deseja que nós continuemos esta obra. Mas se nós deixarmos as obras somente para as pessoas mais velhas, como que vai ser quando eles não estiverem mais? Será que nós vamos ter que esperar nós envelhecermos para poder servir a Deus e a igreja? Então nós devemos perceber, meus irmãos, minhas irmãs, que a vida de fé, ela vai muito além da simples oração. Porque uma oração sem prática, sem as boas obras, não é uma oração fecunda, é uma oração estéril. As orações devem nos mover às obras, e é isso que nós devemos aprender. E por fim, para completar, nós devemos recordar mais uma vez o que nos move a realizarmos a nossa vida de fé, as obras e a nossa caminhada na igreja. Pondos meu, amor meus. Se nós amamos mais as coisas da terra, nós permaneceremos na terra. Quando nós amarmos as coisas do céu e nos empenharmos para as coisas do céu, então sim, nós iremos para o céu. Então, precisamos perceber no que nós estamos gastando o nosso tempo nesta vida. Onde está o nosso coração? Deus queira que o nosso coração esteja verdadeiramente nele, para que quando concluirmos esta vida, possamos também ser elevados à glória do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todos
seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou, terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, celebrando a ascensão do Senhor, que já é nossa vitória, e exultando de alegria e fervorosa ação de graças, apresentemos as nossas preces rezando juntos. Ó Senhor, elevado aos céus, atendei nossa prece. Por toda a Igreja, a fim de que se alegre com a ascensão do Senhor e deseje ardentemente a glória do céu. Rezemos. Ó Senhor, elevado aos céus, atendei a nossa prece. Para que a fé na ascensão do Senhor nos leve a trabalhar para que as pessoas conheçam Jesus e o amem. Rezemos. Ó Senhor, elevado aos céus, atendei a nossa prece. Pelos que trabalham nas comunicações sociais, a fim de que sejam fiéis à verdade e promovam o bem comum. Rezemos. Ó Senhor, elevado aos céus, estendei a nossa prece. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que elevastes Cristo à vossa glória e nos deixastes a esperança de um dia participarmos da mesma glória, escutai as nossas preces que com fé vos dirigimos e fortalecei-vos na missão de testemunhar o vosso reino até que ele venha. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Dai graças a Deus, pois Ele é bom. Eterno por nós é seu amor. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso coragem e força Ele nos dá, fazendo-se o nosso Salvador. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Eu não morrerei, mas viverei, e assim louvarei o meu Senhor. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus.
Deus, pois Ele é bom. Eterno por nós é seu amor. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Coragem e força Ele nos dá, fazendo-se o nosso Salvador. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, na festa da venerável ascensão do vosso Filho, nós vos apresentamos humildemente este sacrifício. Concedei que por este intercâmbio de dons sejamos elevados às realidades do céu. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois o Senhor Jesus, Rei da glória, vencedor do pecado e da morte, ante os anjos maravilhados, subiu hoje ao mais alto dos céus, constituído mediador entre Deus e a humanidade, juiz do mundo e Senhor do universo. Ele, nossa cabeça e princípio, nos precedeu, não para afastar-se de nossa humildade, mas para dar a nós, membros do seu corpo, a confiança de um dia o seguirmos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor.
Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso bispo Luiz Antônio e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo em que nosso Senhor, vosso Filho unigênito, elevou à vossa direita na glória a nossa frágil natureza humana. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José, e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em comunhão com vossos santos, vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos por Cristo nosso Senhor. Amém. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como um sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos e levou os olhos ao céu. A vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as Vezes que comemos deste pão
e bebemos deste cálice. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Antônio Gonzaga, Isaura, Gerson, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz, por Cristo nosso Senhor. Amém. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Pelo sangue de Jesus, o Cristo Santo, nosso Pai, nos faça participar da vida. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. Levanta-se Deus, cadê os inimigos? Na sua presença os inimigos são como fumaça que desaparece, não será no fogo que logo derrete. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. Os justos se alegram diante de Deus. Cantai ao Senhor, vibrai, filhos seus. Abri o caminho ao grão cavaleiro. Dançai diante dele, Senhor justiceiro. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. Dos órfãos é pai, das viúvas juiz. Em sua morada só ele quem diz. Quem estava sozinho, família encontrou. Quem estava oprimido, tua mão libertou. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. À frente do povo saístes, ó Deus,
Os céus gotejaram, a terra tremeu. Na sua presença se abala o sinai. É Deus que avança e vai. O Senhor subiu ao céu. Aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu. Aleluia, aleluia. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, respondei-me, respondei-me. Não permitais que me separe de vós, do espírito maligno. Defendei-me na hora da morte. Chamai-me, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na terra com os mistérios divinos, fazei que nossos corações se voltem com fervor para o alto, onde está junto de vós a nossa natureza humana, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar um instante, por favor? Vamos então para os nossos avisos da semana. Então nós lembramos que amanhã, segunda-feira, nós iniciamos os preparativos e os festejos de Santa Rita de Cássia, cuja celebração se dará na sexta-feira, dia 22. Então na segunda-feira, amanhã, teremos o terço e a procissão das rosas na Capela Santa Rita, às 20 horas.
Também na terça-feira, nós iniciaremos o tríduo em preparação para a festa de Santa Rita. Teremos missa na capela às 19h30. Na quarta-feira, teremos missa na matriz às 19h30 e também missa no distrito do Oásis às 20h. E também teremos o segundo dia do tríduo de Santa Rita na capela às 19h30 com a celebração da Santa Missa. Na quinta-feira, o terceiro dia do tríduo de Santa Rita com a missa na capela às 19h30 também. Sexta-feira, dia 22, nós teremos as celebrações dos festejos de Santa Rita de Cássia. Começaremos às 7h da manhã com a celebração da Santa Missa lá na capela. Não haverá missa na matriz na sexta-feira por causa desta celebração. Então nós estaremos reunidos 7h da manhã lá na capela Santa Rita para celebrarmos. Depois da Santa Missa nós teremos um pequeno café comunitário e logo em seguida a capela permanecerá aberta durante o dia para os devotos que quiserem fazer as suas orações. E haverá a recitação do terço de hora em hora ali na capela. Às 19h nós teremos a procissão saindo da capela em direção à igreja matriz para nós celebrarmos a missa festiva em honra a Santa Rita de Cássia. Aqueles que desejarem podem trazer as suas rosas para serem abençoadas. E nessa sexta-feira também teremos a missa na Santa Casa como de costume às 16h. No sábado, teremos missa somente aqui na Igreja Matriz às 19h. Também lembramos aqueles que estão guardando os materiais para o tapete de Corpus Christi, pó de café, cascas de ovos e tampinhas de garrafa, que podem entregar na secretaria paroquial. E por fim, também lembramos aqueles que desejarem participar da Romaria Aparecida, que nós faremos da paróquia ano que vem, já podem fazer as suas reservas de passagens na secretaria paroquial. Por fim, nós celebramos esta Santa Missa nas intenções de nossos irmãos falecidos. O 7º dia de falecimento de Antônia Nicolete Morini, a missa de 1º mês de falecimento de Antônio Gonzaga da Silva, e a missa de 1º ano de falecimento de Isaura Aparecida da Silva e Gerson José Arruda. Nossos sentimentos aos familiares de nossos irmãos. Deus possa fortalecer a todos neste momento de luto, no momento da dor da separação. Que a esperança que o Senhor Jesus nos dá, subindo aos céus, possa também nos fortalecer nesta vida, para que nós possamos buscar, cada vez mais rezar uns pelos outros, para que possamos chegar juntos ao céu e também que as almas dos falecidos possam encontrar o descanso juntos de Deus. Também rezamos pelos aniversariantes dos nossos dizimistas, de um modo especial Júlio César de Neno, que celebra o seu aniversário, e dos demais membros da nossa paróquia que comemoram o seu aniversário. A Lourdes também, que celebra seu aniversário hoje, também nossos parabéns. Vamos rezar em todas essas intenções, pedindo a Deus, pela intercessão da Virgem Maria, que nós possamos sempre alcançar as graças que vêm do seu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, cujo Filho unigênito hoje subiu ao mais alto dos céus e vos abriu o caminho para onde Ele mesmo está. Amém. Deus vos conceda que o Cristo, assim como se manifestou aos discípulos após a ressurreição, vos apareça em sua eterna benevolência quando vier para o julgamento. Amém.
E vós, crendo que o Cristo está sentado com o Pai em sua glória, possais experimentar, conforme a sua promessa, a alegria de permanecer com Ele até o fim dos tempos. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Aleluia, batei palmas, povos todos, cantem músicas alegres, aleluia. Aleluia, Deus é grande e poderoso, pois governa o mundo inteiro, aleluia. Nos mandou levar a todos a mensagem do amor. Ele fez uma aliança. Matias TV, rede web de comunicação, apresentou Santa Missa em Família. Apoio Grupo Guerra, semeando esperança através da Santa Missa em Família. ABC Rede, 25 anos oferecendo serviços com qualidade. Posto São João e Posto da Cotuca, a escolha preferida dos motoristas conscientes. Casa de Carnes Modelo, qualidade que você sente, sabor que você ama. Drogaria Total, medicamentos de confiança para toda a família. Gilmar Ferro e família fortalecendo a fé e a comunhão em nossa comunidade. Escritório Tupi, sua contabilidade, nosso compromisso. Loja dos Retalhos, a moda em suas mãos. Tecidos e confecções. Supermercado São João, tudo que você precisa num só lugar. Erva Doce Farmácia de Manipulação, transformando vidas com saúde e beleza natural. Doutora Naira Monteiro Basso Guiro, cuidando da sua saúde feminina em todas as fases. Jornal Semanário, o nosso informativo semanal. Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista. Credibilidade para sua empresa, segurança para seus negócios. Tecvin, informática é a solução técnica que você procura.